Olá, eu sou o Rafael Oliveira e estarei apresentando o trabalho Análise do comportamento elétrico e da robustez da radiação de circuito Shor em tecnologia nanométrica FinFET. Essa apresentação ela estará dividida em 5 grandes tópicos. A introdução, vou apresentar o contexto e a motivação para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e então as conclusões e trabalhos futuros. Circuitos integrados, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, seja nos nossos computadores, nos nossos celulares ou nos muitos outros eletrônicos que utilizamos nas nossas atividades diárias. Mas a pergunta que fica é: eles são confiáveis? Ou seja, eles funcionam da maneira que eles deveriam funcionar? E se a resposta for sim, o que poderia afetar a correta operação desses circuitos? Bom, dito isso, é sabido que desde a criação do primeiro transistor, o número deles praticamente dobrou por chip a cada ano. E isso já havia sido previsto por Moore. E o grande aumento no número de transistores por chip se deu principalmente pelo desenvolvimento de novos processos de fabricação, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pela redução da escala dos transistores. Porém, com esse grande avanço surgiram alguns problemas, como por exemplo o aumento no número de possíveis falhas, o aumento da sensibilidade dos meus circuitos a efeitos externos. Outro fator a se pontuar é a importância das portas lógicas Shor, uma vez que elas são vastamente utilizadas em circuitos mais complexos. Além disso, a importância da pesquisa sobre robustez em novas tecnologias. Bom, baseado nisso, o objetivo desse trabalho é investigar para diferentes topologias Shor aplicadas a diferentes tecnologias tanto as características elétricas quanto a sensibilidade à radiação dessas topologias. Desde a criação do primeiro transistor, a tecnologia CMOS bulk foi a mais utilizada na indústria. Porém, MOSFETs planares requerem uma alta dopagem do canal a fim de controlar os efeitos de canal curto, e com a redução da escala há uma grande degradação da mobilidade e um aumento nas correntes de fuga. Por isso, nas últimas décadas, dispositivos não planares de múltiplas portas têm sido altamente utilizados na indústria, pois permitem um menor controle do efeito de canal curto, também possuem uma menor corrente de fuga e apresentam um maior rendimento em processos de alta densidade de transistores por chip. Porém, ainda há um grande desafio, pois precisam de um processo mais complexo na fabricação. A porta lógica Shor é a implementação de uma função ou exclusiva, ou seja, a minha saída apresentará um nível lógico alto somente quando as minhas entradas tiverem de valores diferentes. É importante ressaltar a importância da lógica Shor, pois ela é altamente aplicada em funções e circuitos mais complexos, como somadores, compressores e comparadores. Além disso, é importante lembrar que a eficiência de um circuito pode ser analisada baseada no tempo de resposta de uma operação lógica, ou seja, no tempo que leva para, a partir das mudanças dos valores de entrada, a minha saída apresentar uma resposta. O tempo de propagação ele foi levado em consideração no desenvolvimento desse trabalho. E essa análise do tempo de propagação ela foi utilizada e aplicada para todas as combinações lógicas da minha porta Shor e pegou-se o valor crítico para elas. O objetivo desse trabalho é analisar diferentes topologias Shor, que foram divididas em famílias lógicas diferentes e tecnologias diferentes. As famílias lógicas utilizadas nesse trabalho foram a CMOS e a PTL, e as tecnologias foram a CMOS bulk e FinFET. Para a etapa da caracterização elétrica, foram considerados o atraso crítico, a potência dissipada e o PDP, que nada mais é do que uma relação entre o atraso crítico e a potência. Para a etapa de robustez à radiação, foi levado em consideração o LED threshold. Todas as simulações foram feitas a nível de circuito, utilizando o H-Spice para a tecnologia de 16 nanômetros de alta performance, e foi utilizado a tensão nominal para ambas as tecnologias. Foram analisadas 9 topologias nesse trabalho, em que as 4 primeiras fazem a utilização da lógica CMOS em sua construção, que são conhecidas por terem uma rede pull-up e pull-down bem definidas, são mais confiáveis em operações de baixas tensões, porém elas precisam normalmente de uma alta carga de entrada e têm uma fraca capacidade de condução na saída.
As outras 5 topologias fazem a utilização da lógica de transistor de passagem, que são responsáveis por reduzir o número de transistores e apresentam uma menor necessidade de carga de entrada, porém, normalmente há uma degradação do sinal e por isso é preciso um nível de restauração. Além disso, a lógica PTL é aplicada somente para algumas funções lógicas. Para a etapa de caracterização elétrica, foi observado o atraso crítico em relação a todas as combinações de entrada, a energia consumida, que nada mais é do que a integral da corrente pelo tempo de simulação, a minha potência, que é a divisão entre a energia consumida e o tempo de simulação, vezes a minha tensão de entrada, e o PDP, que é a relação entre a potência dissipada e o atraso crítico. Em função de simular um cenário mais realista, foi adotado esse sistema, em que foram colocados cargas de entrada e de saída no meu circuito Shor. O LET nada mais é do que a quantidade de carga coletada pelo meu dispositivo durante a colisão de um íon, o que significa que, quanto maior o LET, mais robusta será a minha célula. Para a análise do LET, foi considerado essa equação, que foi simulada como um pulso de uma dupla exponencial no meu nodo sensível. Estamos avaliando aqui o LET threshold, ou seja, a energia mínima capaz de provocar uma transição na lógica da minha célula. Estarei agora apresentando os resultados. Para o atraso crítico, foi observado que as topologias PTL tiveram uma melhora de cerca de 13% para dispositivos CMOS e cerca de 17% para dispositivos FinFET, quando comparando com a lógica CMOS. Em média, as implementações em FinFET se mostraram cerca de 70% mais rápidas do que as implementações em tecnologia CMOS. Além disso, vale ressaltar que a Shor V8 implementada com o FinFET mostrou o melhor resultado para o atraso, sendo 77% mais rápida do que a mesma implementação em CMOS Bulk. Para a potência dissipada, foi observado que as tanto implementações FinFET quanto CMOS obtiveram resultados muito parecidos. Vale ressaltar que FinFET reduziu cerca de apenas 5% na potência dissipada. Outro fator a se destacar é que a Shor V8 mostrou os menores valores para ambas as tecnologias e a Shor V6 e V7 apresentaram os piores resultados para a potência. Observando o PDP, foi possível analisar que as topologias PTL reduzem o PTP próximo a 11% para os dispositivos Bulk CMOS e quase 23% para a tecnologia FinFET. A análise do LET Threshold mostrou que as topologias PTL melhoram a robustez dos circuitos em quase 30% para a tecnologia Bulk CMOS e 20% para a tecnologia FinFET quando comparado com a lógica complementar. Dispositivos FinFET ainda se mostraram 315 vezes melhor para a lógica complementar e cerca de 292 vezes melhor para a PTL, levando assim a uma média do aumento na robustez em quase 300% quando comparando as duas tecnologias. Fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, foi possível observar que as Shor V2, V6, V7 e V9 se mostraram as menos sensíveis aos efeitos da radiação. Além disso, a Shor V1, uma das topologias mais comuns encontradas em células padrão, se mostrou uma das mais sensíveis. A Shor V5, implementada em FinFET, teve a maior melhora no LET Threshold, sendo cerca de 400 vezes mais robusta quando comparada com a sua equivalente em Bulk CMOS, levando assim a uma conclusão de que dispositivos FinFET melhoram, em média, a robustez em 300 vezes para ambas as famílias lógicas estudadas no trabalho. Esse aumento na robustez já era esperado devido ao mecanismo de coleta de carga dos dispositivos, pois na tecnologia CMOS Bulk, a coleção de carga se dá em todo o substrato, já nos FinFET está limitado à largura do fim. Porém, esse trabalho dá uma ideia quantitativa do aumento da robustez para dispositivos FinFET. Agora estarei apresentando as conclusões e trabalhos futuros. Esse trabalho avaliou a sensibilidade à radiação de 9 topologias Shor diferentes aplicadas em duas tecnologias, FinFET e CMOS, e foi possível observar que topologias PTL mostraram ser menos sensíveis a falhas para ambas as tecnologias. Além disso, dispositivos FinFET
melhoraram a robustez em cerca de 300 vezes. Como trabalhos futuros, pretendemos analisar novas metodologias para a inserção de falhas, considerar efeitos de variabilidade e de envelhecimento, diminuir a escala dos transistores e avaliar novas topologias da lógica Shor. Muito obrigado.